Olá, estudantes, estamos aqui novamente e hoje nós vamos trabalhar com as ideias de Jean Piaget. A ideia de trabalhar com Piaget é porque as suas contribuições, apesar de não terem sido voltadas para o processo educacional, elas contribuem fortemente para que a gente possa compreender como as crianças se desenvolvem. E é interessante pensar que o Piaget, para desenvolver o seu repertório teórico, ele teve que transitar por várias áreas do conhecimento, como a filosofia, a biologia, a matemática, a epistemologia e também pela psicologia, e a partir daí fazendo um conjunto de apropriações para poder então construir aquilo que vai ser denominado como a epistemologia genética de Jean Piaget. É importante de começar dizendo que há uma forma de se pensar as ideias do Piaget que partem do desenvolvimento para a aprendizagem. Por que isso é importante a gente ressaltar? O Piaget, como ele desenvolve boa parte das suas pesquisas a partir da biologia, ele traz como influência o repertório básico da maturação humana, do desenvolvimento humano orgânico. Então, o que a gente pode ter a ideia de que as etapas que o Piaget vai definir para o processo de desenvolvimento humano, as 4 etapas principais, são calcadas, são balizadas pelo processo de maturação e como esse processo vai possibilitando a aquisição das aprendizagens, né, das habilidades, das potencialidades da criança na construção do seu conhecimento. Diante desse cenário, é importante a gente ter claro que, apesar desse repertório mais inicialmente balizado pela biologia, o Piaget, os seus estudos, né, começam a partir dos processos biológicos, ele não nega a possibilidade da interferência dos aspectos afetivos, sociais, na produção da inteligência, na produção do conhecimento da criança. E é importante ressaltar que quando nós estamos falando do Piaget e a relação com o conhecimento, por isso é importante a gente enfatizar que na concepção piagetiana não há uma premissa de pensarmos quem é mais inteligente ou menos inteligente, mas sim como se dão as condições para o uso dessa inteligência após a aquisição dos conhecimentos, da construção dos conhecimentos. Nesse sentido, para o Piaget, então, o que importa, né, é essa capacidade de pensar e organizar o mundo à sua volta, né, como as crianças, né, como os humanos vão pensar e organizar o mundo à sua volta, que isso, na verdade, é o que nos diferencia de outros animais. Nesse sentido, vale a pena resgatar uma citação de Rapaport, em que nós temos a definição de que o homem só se adapta à realidade externa a partir da aquisição do conhecimento. Diz ela: a função do desenvolvimento não consiste em produzir cópias internalizadas da realidade externa, mas sim em produzir estruturas lógicas que permitam ao indivíduo atuar sobre o mundo de formas cada vez mais flexíveis e complexas. E quando falamos de complexidade, é interessante lembrarmos que nas etapas que o Piaget desenvolve, né, nas definições que ele desenvolve, que vão do período sensório-motor às operações formais, o que nós assistimos nas explicações piagetianas é exatamente isso, o processo de complexidade das relações que vão sendo estabelecidas entre a criança e o mundo à sua volta. O primeiro período, então, conhecido por sensório-motor, que transita entre o nascimento da criança até por volta dos 2 anos, e aí é importante enfatizarmos novamente que as idades definidas nas etapas são aproximadas. Então nós não podemos definir que uma criança que está ali por volta de 1 ano e meio ou 2 anos e meio, que ela está na etapa X ou na etapa Z. Ela pode estar transitando de uma etapa para outra. Então nós temos que tomar muito cuidado em não definirmos categoricamente que aos 2 anos a criança tem que estar respondendo conforme as operações, ao período pré-operacional. Então a gente tem que ter muito cuidado no manejo dessa teoria piagetiana para não cairmos no erro de produzirmos enquadramentos e produzirmos com isso algumas exclusões, algumas
algumas formas de violência, inclusive, contra as crianças no seu processo de desenvolvimento em processo de escolar. Volto a dizer, Piaget não desenvolveu uma teoria para a educação, ele desenvolveu uma teoria psicológica sobre o processo do desenvolvimento e da aquisição do conhecimento. Então vamos lá. No período sensório-motor, que vai do nascimento até aproximadamente os 2 anos, o que a gente assiste é que no primeiro mês a criança se utiliza exclusivamente dos reflexos. Ela é um corpo no mundo que vai explorando a partir das suas capacidades sensoriais e das suas capacidades motoras. Então a criança vem com uma estrutura básica, inata, ela traz isso geneticamente, ela traz isso hereditariamente e começa a aplicar isso sobre o mundo, essas características sobre o mundo. É importante resgatar que quando nós estamos falando de genética, nós temos que entender as duas formas de conceber a genética aqui na teoria piagetiana. Genética enquanto os aspectos genéticos mesmo, né, que diz lá do nosso DNA, das nossas características que vão sendo passadas de geração para geração, e também, né, o que nos define como humanos organicamente falando, e também genética no sentido de gênese, de origem, de princípio. Esse é um dos aspectos importantes do processo do pensamento piagetiano. Entender a gênese, a origem, a forma como se processa o conhecimento, ou seja, como a gente conhece aquilo que a gente conhece. Então, no período sensório-motor, esse primeiro momento, a criança explora o mundo a partir das suas capacidades perceptivas e motoras, sensoriais e motoras, como ela sente, como ela percebe o mundo. É fundamental compreendermos um conceito que atravessa todas as etapas, que é o egocentrismo. Nesse momento, a criança apresenta uma característica de um egocentrismo completo, né? Ela é a relação que ela estabelece com o mundo, ou na verdade, quando ela entra em contato com o mundo é ela, né? O mundo só existe porque ela existe, né? Então, a capacidade de perceber o mundo e perceber as coisas ao seu entorno é que vai fazendo com que ela atribua, né, com o passar do tempo, formas de compreensão desse mundo. Por isso, daí o mundo começa a existir para ela. No segundo momento, que vai desse primeiro mês se estendendo até o 4º mês, a gente percebe a aquisição das primeiras adaptações. Lembrando que a criança, quando nasce, ela não sabe mamar. Ela traz a capacidade para isto. Então, no momento que ela entra em contato com o seio materno, essa primeira estrutura de sucção é acionada, porque ela tem fome, e ela passa a sugar o seio materno. No momento que ela começa a sugar o seio materno, é possível localizar que ela não tem grande competência para desenvolver essa relação com a sucção para adquirir o leite. Essa capacidade ela vai sendo aprimorada nos 10 primeiros dias. Essa capacidade vai sendo aprimorada conforme a mãe vai orientando e a criança vai se adaptando, né, vai adaptando a sua boca ao contato com o seio materno. Então, nós podemos chamar isso das primeiras adaptações que vão acontecendo da relação da criança com o mundo à sua volta. Do 4º ao 8º mês, a gente vai perceber que a criança começa a repetir gestos, ela começa a produzir alguns interesses muito próprios. E é interessante a gente localizar que nessa relação da existência do mundo a partir da sua própria existência, a criança foca a sua atenção naquilo que está próximo do seu repertório sensorial. Então, se a criança está engatinhando e ela esbarra numa bola, ela brinca com a bola. Se você colocar um outro brinquedo ou alguma outra coisa que chame a atenção dessa criança, ela para de brincar com a bola, essa bola deixa de existir para ela e ela vai entrar em contato com esse outro brinquedo, ou talvez um cachorrinho, alguma coisa que chame a atenção dela. Então percebam, o que nós vamos perceber, nós vamos ter no período posterior, que a criança consegue estabelecer relações com os objetos, mesmo que eles não estejam presentes. Nessa primeira etapa, isso não acontece. A criança precisa do objeto para que ela possa se relacionar. Se ele não existir na sua frente, na sua percepção, ou seja, a partir da sua percepção, esse objeto não existe. Por volta, né, desse 8º mês até aí por volta de 1 ano, a criança consegue exercitar essa brincadeira do
objeto desaparecido, que é a brincadeira do brinca e esconde, né, do aparece e esconde, que faz com que a criança comece a apresentar características que vão apontando para a passagem para a segunda etapa, né, que é do período pré-operacional. Entre 1 ano e 1 ano e meio, a criança vai realizando novas experiências com os objetos e descobrindo situações novas e soluções novas para algumas situações. A partir do 2º ano, né, ou por volta do 2º ano, ela começa então a produzir essa representação interna do mundo. Isso quer dizer o quê? Ela alcança, ou ela está próxima de alcançar essa possibilidade de não precisar do objeto para saber que ele existe. Então, você brinca com uma bola com a criança, se você esconde a bola, ela sabe que a bola está escondida, que ela existe, mas ela só não está presente. Diferente do primeiro período, quando a criança não vê mais a bola não existe, ela vai ter sua atenção voltada para outro objeto, para outra situação que seja mais interessante a ela. Nesse momento, né, do período sensório-motor, que a gente pode ter é que a criança tem um pensamento prático dirigido ao objeto presente no seu campo sensorial. Esse é um resumo que a gente pode fazer dessa situação. Conceituando essa questão do objeto, né, o Piaget vai denominar como a criança consegue produzir a permanência do objeto de forma mental. Como é que ela consegue elaborar isso? E a gente vai conseguir perceber que entre os 8 e 9 meses ela começa a exercitar isso e isso vai se aprimorando conforme a idade vai avançando, ou seja, ela vai maturando biologicamente, vai se desenvolvendo e chegando à possibilidade de aprender novas coisas da vida. Do período dos 2 anos aos 7 anos, nós encontramos o período pré-operacional. Bom, se a criança no primeiro período precisava do objeto externo e a relação com o mundo era uma relação direta com o mundo externo e a partir disso ela se fazia mundo e ela se fazia em relação com o mundo, nesse segundo período há uma conexão direta com um processo mais interno, mais mental, mais do nível do pensamento. E conseguimos então perceber funcionamentos na criança que até então não existiam, se existiam foi mais ali próximo do final do período do sensório motor, por volta dos 2 anos. Que um exemplo bem básico, quando a criança finge que dorme, né? Então, o papai ou a mãe chega em casa, a criança percebe que os pais estão chegando, vai lá, corre no sofá e finge que está dormindo. Por volta dos 2 anos, 2 anos e pouco, ela consegue exercitar isso e vai aprimorando, conseguindo cada vez melhor. Né, esse exercício da produção, da simulação de uma situação. Coisa que era impensável no primeiro período. Por quê? Porque no primeiro período, se ela fingisse que estava dormindo, ela de fato estaria dormindo, porque não havia um processo simbólico, não havia um processo de imaginação ali naquela situação. Quando a criança chega por volta dos 3 anos, o pensamento começa a se descolar da ação. Então ela pode processar pensamentos independente da ação. Então ela não precisa necessariamente atuar sobre o mundo para poder conjecturar sobre ele, né? Ela começa a ter um distanciamento, começa a produzir um distanciamento em relação a isso. Nessa caminhada, né, evolutiva, a criança produz uma nova relação, né, ou aprimora a sua relação com a linguagem. A palavra começa a representar vários objetos, ela vai exercitando formas diferentes de estabelecer com as formas comunicativas, ela vai dominando os símbolos, então ela consegue abstrair melhor algumas relações com o mundo e ela vai produzindo novos significados para alguns objetos. Então, é o momento em que a criança pega uma vassoura, transforma essa vassoura num cavalinho, ela transforma uma roda de bicicleta no volante do carro, ela pega uma caixinha de fósforo e faz com que isso seja um carrinho. Então, ela vai brincando com a realidade, produzindo novos significados, produzindo novos sentidos nessa relação. E é interessante que ela vai dialogando com esse processo. Então, é importante a gente localizar. Falei um pouquinho, né, do egocentrismo, né, um egocentrismo pleno, né, da criança no período sensório-motor. Nesse período pré-operacional,
esse egocentrismo ele vai tomando uma outra categoria, vai tomando uma outra forma, e é muito interessante perceber que a relação desse seu eu, né, da criança com o mundo, passa necessariamente pela adequação dos objetos externos, né, para a sua realidade. É quando ela começa a nominar formas de funcionamento humanos para alguns objetos, né? Acho que um grande mago, né, dos desenhos animados, o Walt Disney, percebeu isso de maneira brilhante, transformando ratos com características humanas, patos, cachorros, né, e vassouras e diversos objetos do cotidiano infantil ou do cotidiano social com características humanas, né? Nesse processo do egocentrismo, a gente vai localizar na linguagem 3 momentos muito interessantes, que é a repetição, o monólogo e o monólogo coletivo. Quando a criança estabelece um monólogo, é quando ela dialoga consigo própria, né? Então, é uma comunicação não comunicativa. Claro que se a gente está olhando de fora, e é importante nós, educadores, quando estamos assistindo uma criança, né, nesse período, dos 2 aos 7 anos, atuando no mundo, né, construindo o seu conhecimento através dos seus monólogos, ela está produzindo um exercício daquilo que ela está captando no seu entorno. Então, estar atentos a como essa criança está desenvolvendo essa forma de linguagem, essa forma de diálogo, não comunicativa com os outros, mas consigo própria, nos vai dando algumas dicas de como ela está processando a sua relação com o mundo. Então, a primeira, né, que a gente pode colocar é essa do monólogo. Ela conversa sozinha, os amigos imaginários, ela vai construindo cenários com ela própria, né, não precisando de outras pessoas, de outras crianças ou de outros adultos. Uma outra forma de pensar, né, essa linguagem egocêntrica é a repetição. Quando ela começa a repetir diversas vezes aquilo que ela ouviu e ela vai processando de forma a adequar essas repetições à realidade que ela está criando. Então podemos juntar a repetição com o monólogo, como que ela vai processando isso dentro do seu cenário de brincadeiras, nas atividades em que ela é colocada, se ela já está na escolinha, como é que ela vai dialogando consigo própria, junto com outras crianças, no seu espaço de brincadeira, no seu espaço de atividades. E aí chegamos ao monólogo coletivo, né? O nome é interessante, mas diz respeito do quê? Da possibilidade de termos várias crianças reunidas no mesmo espaço, todas elas em alguma atividade de brincadeira, porém ocupando o mesmo espaço coletivo, só que brincando sozinhas. Experimente tirar o brinquedo de uma criança, ou quando assistir a cena de uma criança pegando o brinquedo de outra nessa situação, né? O caos se estabelece. Por quê? Porque ali ela cria um universo em que ela está confortável, em que ela está exercitando as suas relações com o seu desenvolvimento, com a sua produção de conhecimento, com os seus próprios conhecimentos construídos. Então, é interessante a gente ir assistindo esse processo de evolução, né, das crianças. É importante a gente ter claro que nesse período também a criança apresenta uma grande dificuldade de exercitar aquilo que vamos denominar como reversibilidade, ou seja, a capacidade do pensamento reverso. Um grande exemplo para a gente pensar essa questão da reversibilidade está ligada a como a criança dialoga com as questões de quantidade, volume, peso, número, que são características que pedem da criança uma certa abstração, uma certa capacidade de se descolar um pouco da percepção, mas ela ainda não consegue desenvolver esse descolamento. A relação que ela estabelece com o mundo ainda é altamente perceptiva. Se nós colocarmos como exemplo um copo ou uma tigela de água com 100 ml de água na posição horizontal e colocarmos um copo na posição vertical, né, maior na posição vertical, com os mesmos 100 ml de água, e nós perguntarmos para a criança onde é que tem mais água, ela vai dizer que é no copo mais alto, porque ela tem a percepção de que o mais alto é maior. Né? E isso é um exercício que também é um exercício cultural, né, que faz com que a gente entenda que o mais alto é maior. Né? A gente valoriza o mais alto no nosso repertório e a criança acaba também desenvolvendo essa percepção do mundo. Uma outra situação bastante curiosa é na hora de colocar a comida no prato,
se tiverem mais crianças, né, sentadas à mesa, ou a criança com algum adulto, ela percebe que o prato dela tem um bife grande e no prato de outra pessoa tem 2 bifes menores. Ela vai achar que ela tem menos, porque ela tem um bife só, né, é um só, é uma forma só, enquanto no outro prato tem 2. Fácil de resolver. Pica em vários pedacinhos esse bife grande, ela vai entender que ela tem muito mais bife do que o outro. Então perceba, a relação que ela estabelece com o mundo ainda é altamente concreta, é altamente regida pela percepção e pela questão dos objetos ainda permanentes, muito presentes na sua relação com o mundo. É interessante que a gente pensa nesse movimento em que o processo de construção que a criança vai fazendo sobre o conhecimento do mundo passa de um momento, de uma situação extremamente autocentrada, autofocada, basicamente pela existência do seu organismo no mundo, e começa a deslocar para uma produção mais simbólica, mais representativa dos objetos. Um outro exercício interessante também no período pré-operacional é quando você pergunta para a criança quantos irmãos ela tem. E se você perguntar quantos irmãos o irmão dela tem, vai gerar uma confusão, exatamente porque esse exercício de ida e de volta no raciocínio, ela ainda não consegue fazer com grande eficiência. Ela vai começar a fazer isso com mais eficiência por volta dos 7 anos, que classicamente nós conhecíamos como um período de escolarização formal. Hoje em dia se antecipa grandemente esse movimento, polêmicas postas, por isso que a gente não pode também enquadrar as crianças nessas faixas etárias tão rigidamente. A gente pode perceber que as crianças vão ter alguma dificuldade ou não nesse processo de desenvolvimento. E aí cada uma constrói o seu conhecimento ao seu tempo, à sua forma, diante dos aspectos sociais e ambientais que são oferecidos. O terceiro período, conhecido como período das operações concretas, é definido, basicamente, no período etário entre os 7 e os 11 anos de idade. Classicamente era conhecido como o período da inserção da criança na entrada do ensino fundamental, né, o que era conhecido como o primeiro ano, né, o primeiro grau. Né, a gente tem aí uma mudança nas nomenclaturas, mas era o momento em que a criança iniciava o processo da alfabetização, iniciava o processo do contato com a lógica, com as questões da matemática, com as questões da língua portuguesa, com a questão das ciências, ou seja, começa um investimento qualitativo ou qualificado muito maior em relação aos períodos anteriores, onde a criança vai apresentando aquisições intelectuais extremamente marcantes, possibilitando que ela transfira plenamente, né, com o passar dessa etapa, plenamente ela faça a transição do objeto que era necessariamente, ou que ela precisava que necessariamente existisse concretamente, formalmente na sua relação com o mundo, agora esse objeto não precisa mais existir, ele pode existir mentalmente. Característica marcante, então, nesse processo, né, da transferência do objeto externo, né, que existia concretamente para os processos mentais, nós vamos denominar, junto com Piaget, né, ou a partir do Piaget, que é a capacidade de conservação do objeto e do exercício da reversibilidade que vai acontecendo. É interessante a gente localizar alguns exemplos na situação de organização por categorias. Nessa etapa, a criança consegue já definir um conjunto dos lápis, o conjunto das borrachas, o conjunto das canetas, o conjunto dos brinquedos. Ela vai definindo categorias a partir daquilo que ela já conhece do mundo. Aquela brincadeira da conservação da quantidade de água, do bifinho, ou do exercício dos irmãos, ela já começa a fazer com um pouco mais de propriedade, ela já avança consideravelmente na qualidade da relação com esses objetos. O declínio do egocentrismo é algo marcante nesse processo, a formação dos conceitos, e a formação dos conceitos nos possibilita, então, aprimorar a relação com o mundo, em que a criança vai se descolando das discussões do senso comum, apropriando-se das discussões científicas presentes na escola. Além disso,
a linguagem egocêntrica declina consideravelmente e nesse processo todo, acho que a grande marca para a gente poder pensar aqui é o declínio do egocentrismo de maneira grandemente visível, né, fortemente visível e possibilitando grande capacidade de abstração. Nesse momento chegamos então ao período das operações formais que categoricamente ou classicamente é definido dos 11 anos em diante, período aí próximo da adolescência ou pré-adolescência, variando aí de acordo com diferentes teorias que vão definir a nomenclatura para isso. Essa capacidade da abstração que esse jovem ou essa jovem começa a desenvolver a partir dos 11 anos, possibilita então que esse jovem comece a produzir discussões mais elaboradas, coisa que ele ainda não tinha condições de fazer, não tinha capacidade para fazer, porque ele não tinha a elaboração abstrata e não tinha os conceitos formados para poder produzir discussões sobre justiça, as questões do amor, as questões da democracia, tão em voga hoje em dia, para a gente poder pensar como esse jovem se percebe no mundo a partir dos conceitos que o rodeiam. Além disso, o uso da lógica, o uso da possibilidade de reversibilidade, né, a capacidade de entender que o adolescente está inserido numa rede de sistemas sociais, ele consegue propor novas formas, ele consegue aventar projetos futuros de maneira consistente e mais calcado na realidade. Então ele faz esse jogo da abstração e da realidade. É importante que a gente localize que essas são linhas gerais das etapas do desenvolvimento. Nós veremos isso na disciplina com os textos de maneira um pouco mais aprofundada, de maneira mais dialogada com os tutores, né, com o suporte da disciplina no Moodle. E vou deixar em aberto para os nossos trabalhos futuros como que nós vamos dialogar dentro do campo da educação a partir da teoria piagetiana. Ou seja, como que o Piaget contribuiu para que nós pudéssemos pensar o papel da professora e do professor, dos educadores dentro do cenário de sala de aula, dentro do processo educacional formal, né? Como que nós temos que construir o ambiente ou possibilitar o ambiente para que as crianças tenham as melhores condições para construir o seu conhecimento. Então, são essas características que vão ficar em aberto nesse momento para que a gente possa trabalhar com os textos e com os vídeos que nós vamos colocar no sistema, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que nos encontremos no próximo vídeo. Um abraço, até lá!